Muito bem, meus amigos, minhas amigas, como vocês estão? Tudo tranquilo? Preparados para a avaliação de hoje? Esta aula é extremamente importante. Importante não somente para aqueles que gostariam de fazer neurologia, mas para o clínico geral, né? Para o graduando de medicina. Vamos falar sobre acidente vascular cerebral. E de forma específica, nós abordaremos o AVC isquêmico, tá bom? Então, hoje eu vou compartilhar alguns casos clínicos, mais precisamente dois casos, e vamos pensar um pouco sobre eles, ok? Primeiro caso: mulher de 68 anos, trazida em emergência 30 minutos após o desenvolvimento súbito de dificuldade para falar, além de fraqueza no braço e na perna do lado direito. A paciente estava em estado normal de saúde quando os familiares notaram que ela ficou muda e caiu da cadeira. Sua história médica pregressa é significativa para hipertensão e angina. Por isso, foi medicada com atenolol e amlodipina. A temperatura é de 36,6 graus, a frequência cardíaca é de 115, a pressão arterial é de 172 por 86. Seu exame físico não revela sopro carotídeo ou ritmo cardíaco irregular. O exame neurológico mostra uma paciente letárgica, porém desperta, capaz de seguir alguns comandos simples, mas que apresenta um comprometimento grave da fluência de palavras, nomeação e repetição. Existe desvio do olhar para a esquerda e à direita existe desvio para baixo da região inferior da face. Existe também paralisia completa da extremidade superior direita e, em grau menor, da extremidade inferior direita. O eletrocardiograma revela fibrilação atrial. Então, olha só, mulher de 68 anos, ou seja, uma paciente idosa, foi trazida à emergência 30 minutos após o início dos sintomas. O que isso deve nos fazer pensar? Essa paciente, se estiver diante de uma doença cerebrovascular aguda, é séria candidata a quê? A trombólise. É a primeira coisa que eu penso. Os sintomas começaram há 30 minutos, ela pode ser elegível para uma trombólise. Qual é a janela da trombólise endovenosa? 4 horas e meia do início dos sintomas. Nós temos um tempo ótimo, porta-agulha, de 60 minutos. 60 minutos, hoje em dia, já é bastante tempo, mas está no protocolo, tempo ótimo ali, porta, quando o paciente chega ao hospital, até a agulha, quando o medicamento é infundido no doente, deve ser de no máximo 1 hora. Hoje nós temos serviços com 40 minutos de algo, com 30 minutos ou até menos. Então, essa primeira linha aqui é importante exatamente para nós já irmos pensando no tratamento. Os sintomas começaram há 30 minutos. Dificuldade para falar, ou seja, alteração na linguagem e alteração de força do lado direito. Puxa, como um bom estudante de neurologia, você já vai topografando que lado está a lesão. Olha, alteração de força à direita, alteração na linguagem. Onde será que está isso? Vamos ter que examinar para entender que alteração de linguagem é essa, tá? A paciente, ele coloca que ela tinha um quadro de saúde normal, porém, algumas comorbidades. Ela é hipertensa, né? E, inclusive com angina, e por isso, lá no pronto-socorro, o que dá a entender, ela prontamente foi medicada com atenolol e amlodipina. A pressão estava 17 por 8, 172 por 86. Se fosse você que estivesse ali no pronto-socorro, você abaixaria a pressão dessa doente? E aí?
Não deve abaixar nesse momento. Nós vamos entender por quê à medida que a aula for passando, né? Mas essa pressão está extremamente aceitável para essa doente. 172/86. Eu não sei o que aconteceu. Nesse momento, é errado você usar atenolol e amlodipina sem fechar o diagnóstico. Será que sangrou? Será que ela tem uma isquemia? Será que é alguma outra alteração? Então, passando pelo caso, nós já vamos analisando se a conduta foi correta e colocando, desenhando, né, essa perspectiva toda no nosso cérebro. Muito bem, vamos para o exame físico. Não havia sopro carotídeo, o ritmo era regular, né? Ele não encontrou nada de arritmia. E o exame neurológico, especificamente, ela estava consciente, embora um pouco letárgica, né? Quem sabe um pouco sonolenta, mas não conseguia ter fluência nas palavras. Dado extremamente importante. Isso aqui é o quê? É uma disartria. Disartria não tem nada a ver com fluência. Disartria tem a ver com articulação das palavras. É o cara que tem dificuldade. Isso é disartria. Quando ocorre uma alteração na fluência, ele não acha as palavras. Isso é alteração de fluência. Então havia um comprometimento de fluência. Isso é uma afasia. E nesse primeiro momento, uma afasia motora, uma afasia na linguagem falada. Juntamente a isso, alteração na nomeação e repetição, atestando que aquilo se tratava de afasia e não de disartria, né? Ou dislalia. O que é dislalia? Dislalia é a fala do Cebolinha, né? Fala, cala, eu não quero, né? Isso é dislalia, é a troca fonêmica. Não tem nada a ver com disartria, não tem nada a ver com afasia. Dislalia as crianças fisiologicamente, normalmente, em determinada fase da vida, passam por ela, né? Além disso, olha só, havia um desvio do olhar conjugado para a esquerda. Então, os olhos olhavam para a esquerda. Quando a lesão é no córtex cerebral, quando a lesão é alta, o desvio do olhar conjugado é para a lesão. Então, olha, se o desvio é para a esquerda, se essa for uma lesão alta, eu já sei que é a esquerda. Se, porém, for uma lesão no tronco cerebral, eu já sei que a lesão no tronco cerebral seria à direita, porque quando você pega o centro do olhar conjugado representado no tronco cerebral, o desvio do olhar não olha para a lesão propriamente dita, mas para a hemiplegia, para o lado da hemiplegia, tá bom? Então, se for lesão alta, opa, o olho vai para a esquerda. Se for uma lesão no tronco cerebral, o olho vai para a direita, se a lesão for à esquerda, tá? Então, no córtex cerebral, olha para a esquerda, pensando numa lesão no hemisfério esquerdo, e no tronco cerebral, olha para a direita, pensando numa lesão à esquerda em tronco cerebral. Então, é isso que nós temos. A gente ainda não topografou a lesão, mas olha, afasia associada a desvio do olhar provavelmente vai ser alto, né? Então, deve ter uma lesão que pegou o centro da linguagem, a linguagem falada, área de Broca. E onde fica a área de Broca? Pensem aí. Giro frontal inferior do lado esquerdo. Provavelmente a lesão que essa senhora de 68 anos tem está acometendo também giro frontal inferior à esquerda. Continuando aqui. Existe uma paralisia completa da extremidade superior direita, ou seja, ele está plégico à direita, né? E em grau menor da extremidade inferior direita. Importante o dado.
existe uma hemiparesia à direita, desproporcionada, de predomínio braquial, ou seja, o membro superior está plégico, força grau zero, e existe alguma força na extremidade inferior à direita. Ele diz ali também que existe desvio para baixo da região inferior da face, né, do lado direito. Então, uma paralisia facial central à direita. É só o terço inferior, né, que está acometido. Então, desvio para baixo da região inferior da face, do lado direito. Uma paralisia facial à direita, uma hemiparesia desproporcionada de predomínio braquial à direita e uma afasia de expressão, ou afasia motora, ou afasia de Broca. E aí você faz um eletrocardiograma e olha só o que acontece. Existe uma fibrilação atrial. Você lembra que em determinado momento foi feita a ausculta cardiológica e nenhuma arritmia foi detectada? Então, essa senhora de 68 anos, ela tem uma fibrilação atrial paroxística. Provavelmente é um AVC cardioembólico acometendo uma boa parte da área irrigada pela artéria cerebral média à esquerda, incluindo giro frontal inferior à esquerda, trazendo consigo uma hemiparesia à direita desproporcionada de predomínio braquial, com paralisia facial central à direita e também com uma afasia motora. Tudo indica que é um AVC isquêmico. Professor Ellison, o senhor pode afirmar com certeza que é um AVC isquêmico? Não posso. Esse paciente precisa da tomografia e é a tomografia que vai dirigir o tratamento. Ah, doutor, mas tem tudo a ver, olha só, tem fibrilação atrial, deve ter formado um trombo ali, esse trombo subiu e acometeu, obstruiu uma artéria lá em cima, uma artéria bem proximal. Isso, você tem razão. Ainda assim, eu não posso afirmar com certeza que se trata de um AVC isquêmico. Eu preciso da tomografia. Se o AVC for isquêmico, nós permitimos uma certa hipertensão compensatória para a preservação da área de penumbra. Caso o AVC seja hemorrágico, aí sim nós precisamos diminuir a pressão arterial, tá bom? Então vamos adiante. Qual a região cerebral mais provavelmente está afetada? É a região irrigada pela artéria cerebral média à esquerda. Essa região é que traz consigo uma desproporcionalidade na força, tá bom? Qual a principal hipótese diagnóstica? Um acidente vascular cerebral, muito provavelmente isquêmico, porém não é possível ter certeza. Qual o melhor passo diagnóstico a seguir? Passo diagnóstico, tomografia de crânio. E a depender do resultado da tomografia de crânio, nós vamos para a proposta terapêutica, né? Se a tomografia vier normal ou uma área hipodensa pequena, essa paciente é uma séria candidata à realização da trombólise endovenosa que nós realizamos no nosso meio aqui no Hospital Auxiliadora. Ok? Então já vimos bastante coisa de AVC só nesse caso clínico. Vamos para um outro? Olha esse. Caso clínico real lá do Hospital Auxiliadora. Homem de 49 anos, previamente hipertenso e diabético, inclusive com o uso de insulinoterapia. Então veja, paciente jovem, né, 49 anos, mas já cheio de comorbidades graves, ele é hipertenso e diabético insulino-dependente. Ok? Dá entrada na emergência com história de, há 2 dias, apresentar dificuldade para falar. Olha só, novamente alteração na linguagem.
Fraqueza na perna e braço direitos. E importante dificuldade para se alimentar. Vejam, ele tem alteração na linguagem. Eu não sei ainda pela história se é uma disartria, se é uma afasia, mas eu percebi que existe uma hemiparesia à direita. E dificuldade para se alimentar, ou seja, existe uma disfagia acontecendo. Frequência cardíaca de 100, pressão elevada, 190 por 110. E aí, você diminui essa pressão? Ó, professor, o caso anterior, a pressão sistólica era de 170, o senhor falou para não diminuir, mas agora está 190. Vamos diminuir essa pressão, professor? Não, não, não. Você mantém aí, se acalme, meu amigo. Fique tranquilo, vai dar tudo certo, né? Então, prepare-se aqui para na hora que acontecer na tua vida prática, para você não se apavorar. 190 por 110 é um mecanismo compensatório para a preservação da área de penumbra. Ah, mas então quando que eu diminuo a pressão arterial? Se o paciente não for candidato à trombólise, você pode tolerar níveis de até 220 por 120 de pressão arterial. A não ser que exista lesão de órgão-alvo, né? Às vezes o paciente tem um AVC isquêmico, né? Um AVC agudo, e ele começa com dor no peito, com angina. Opa, lesão de órgão-alvo, aí sim você tem que diminuir a pressão arterial. Pode ser que ele comece a ter falta de ar, né? Aí você ausculta, cheio de estertor. Opa, edema agudo de pulmão, você precisa diminuir essa pressão arterial. Ah, mas o professor falou que não era para diminuir. Calma lá. A gente, em princípio, não diminui, mas medicina não é matemática, né? Medicina, nós vemos a sua dinâmica junto ao paciente. Então a pressão está 19,11. Eletro, eco e Doppler de carótidas e vertebrais sem alterações importantes. Então ele já foi investigado, né? Paciente que, em princípio, nos exames de triagem, ok. A tomografia de crânio era normal, mas olha, 49 anos, hemiparesia à direita, disfagia e alteração na linguagem, alguma coisa tem, né? Aliás, a tomografia de crânio de entrada serve para excluir sangramento, é para isso que serve. Em boa parte dos quadros, na maioria das vezes, você vai ter uma tomografia normal, principalmente nos AVCs menores, tá bom? Então, não espere uma imagem muito impactante na tomografia, não. A clínica sempre vai ser soberana. A tomografia, ela te ajuda a excluir outras causas e ela vai ser o exame também que entra no protocolo para trombólise. Nós sabemos que se houver sangramento, opa, trombólise totalmente contraindicada. Nós entendemos também que se o acometimento da área da artéria cerebral média é maior do que 1/3 do seu território de irrigação, isso contraindica a trombólise endovenosa pelo grande risco de sangramento, tá bom? O exame neurológico evidencia um paciente sonolento, porém consciente e orientado. Obviamente não foi possível testar a marcha, né? O mesmo apresentava vertigem rotatória. Opa! Olha só que coisa interessante. Vertigem rotatória. Disfagia. Tá estranho, né? Ele tem uma hemiparesia à direita, mas tem vertigem. Ele tem disfagia. Geralmente, no AVC, quando se tem uma vertigem importante, como é o caso aqui, ele não conseguia ficar em pé, pensar em circulação posterior, né? As artérias que irrigam o centro do equilíbrio e as suas vias, né? As artérias que dão ramos para o cerebelo, por exemplo. Então, pensem na circulação posterior. A questão já te dá uma dica aí. Havia uma hemiparesia à direita grau 4, bem como uma hipoestesia em hemicorpo à direita. Então, o lado direito dele estava um pouco mais fraco e ele estava com alteração de sensibilidade. Hipoestesia
É uma alteração parcial. Se fosse uma alteração completa, como você vai chamar? Anestesia, tá bom? Ok, hipoestesia em hemicorpo à direita. Olha que coisa estranha. Hipoestesia em face à esquerda. Eita! Tá confuso demais isso daí, professor. Quer dizer que o homem de 49 anos, um homem jovem, ele tem uma alteração na linguagem, ele não consegue engolir porque ele tem uma disfagia, ele tem uma hemiparesia à direita, uma alteração de sensibilidade à direita, mas no rosto, à esquerda, ele tem uma hipoestesia. Tá difícil, hein? Tá complicado. O que esse homem tem? Hipoestesia em face à esquerda, disfagia grave. Então ele não está engolindo nem a saliva praticamente, porque a disfagia é grave. Disfonia. O que é a disfonia? É a rouquidão, né? O paciente está falando rouco. Essa é a dificuldade. Isso é disfonia. E disartria leve, né? É o que ele tem. Ptose palpebral à esquerda, com anisocoria. Está muito complicado esse caso. Anisocoria, o olho direito está com a pupila mais dilatada que o olho esquerdo. Os reflexos são preservados, grau 2, globalmente. Então, vamos resumir esse caso? Disartria leve, não chama tanta atenção. Disfagia grave, mais disfonia. Isso chama para quê? Além da gente pensar na vertigem, né? Circulação posterior, provavelmente com acometimento de par craniano baixo, disfagia, disfonia, deve ter acometimento do 10º par, bulbo. Ele não tem uma hemiparesia à direita? Se a lesão foi acima da depulsação das pirâmides, provavelmente há uma alteração no bulbo à esquerda. Mas como explicar essa hipoestesia em face à esquerda, né? Contralateral à hemiparesia. Essa hipoestesia em face à esquerda é porque houve acometimento do par craniano, né? Na sua área bulbar. Qual par craniano aparece na ponte e no bulbo? Qual é o par craniano responsável pela sensibilidade da face? Nervo trigêmeo, muito bem. Então, nós temos um acometimento de par craniano ipsilateralmente a lesão. É assim, quando a lesão está no núcleo do par craniano, quando se dá na emergência do par craniano em tronco cerebral, as suas fibras já cruzaram mais acima, então a lesão, o sintoma, melhor dizendo, é ipsilateral a lesão. Por isso ele tem uma hemiparesia à direita, porque a lesão está acima da depulsação da pirâmide bulbar, mas uma hipoestesia em hemiface à esquerda. E olha só que interessante, ele tem uma ptose palpebral à esquerda, né? O olho esquerdo ele é mais caidinho. E uma anisocoria, só que a anisocoria, a ptose é à esquerda, mas é o lado direito que está mais dilatado do que a esquerda. Meu amigo, eu vou ficar louco. Estou entendendo nada, cara. Já perdi o fio da meada, né? Eu prefiro a prova, não quero nem saber dessa aula. E aí, pessoal? O que está acontecendo? Nós já estamos entendendo, ó. A lesão é baixa, em tronco cerebral baixo, né? Por quê? Porque tem disfonia, tem disfagia grave, né? Tem vertigem, então é circulação posterior para craniano baixo, provavelmente deve estar no bulbo. É ali que aparece o 10º par. Pegou também a sensibilidade da face, ipsilateralmente a lesão, contralateralmente a hemiparesia. Tem uma ptose palpebral do lado esquerdo e uma anisocoria. O que é isso? Ptose palpebral, miose e enoftalmia, síndrome de Horner.
Então, existe a síndrome de Horner ipsilateralmente ao acometimento agudo, né, da lesão, ipsilateralmente à lesão. Provavelmente uma lesão em bulbo lateral à esquerda. Eu lhes apresento a síndrome de Wallenberg, tá? Lesão de bulbo lateral, nesse caso aqui, à esquerda. Então, nós vamos ter vertigem, a clássica, né? Nós vamos ter disfagia, disfonia, uma alteração de sensibilidade, contralateralmente à lesão, porém, uma alteração de sensibilidade na face, ipsilateralmente à lesão, e síndrome de Horner, ipsilateralmente à lesão. Existe anisocoria não porque aumentou a pressão intracraniana e houve dilatação de uma pupila, não. A anisocoria é por conta da síndrome de Horner, miose, pitose e enoftalmia. Então, a miose é que está acontecendo no olho esquerdo. O olho direito, a pupila está normal. Então, por conta da miose, existe essa anisocoria. Perfeito? Maravilha? Então, qual a região mais provavelmente afetada? Bulbo lateral. Qual é a principal hipótese diagnóstica? Tudo indica que é um AVC isquêmico, uma síndrome de Wallenberg, tá? Uma síndrome clássica. E por que eu trouxe ela para vocês? Exatamente porque em muitos concursos, muitas provas de residência, você vai se deparar com a síndrome de Wallenberg. Qual o melhor passo diagnóstico a seguir? Sempre, para diagnosticar AVC, o seu subtipo, nós precisamos da tomografia computadorizada de crânio, pelo menos, ok? Existem alguns serviços que já vão direto para angio-TC, né? Mas precisamos de um exame de imagem. E qual a melhor proposta terapêutica? Eu preciso entender se existe uma lesão realmente isquêmica e, a depender do tempo de sintomas, nós vamos programar o melhor tratamento. Se trombólise endovenosa, se trombólise endovenosa associada à trombectomia mecânica, se trombectomia mecânica ou seu tratamento conservador, caso já tenha passado mais de 24 horas dos sintomas, tá bom? Ok, então vamos ao trabalho árduo, né? Vamos à bagagem teórica, ao substrato teórico que vocês precisam, tá? Doenças vasculares do sistema nervoso, não se trata só de AVC, porém nós temos aqui o acidente vascular encefálico, você pode ter também uma trombose venosa cerebral e dependendo do grau dessa trombose venosa cerebral, causar uma isquemia, né, por cascata, até por estase sanguínea, por obstrução. Temos as vasculites do sistema nervoso central, que também podem fazer um acometimento agudo e cursar com AVC. Mas nesse momento, nós estaremos tratando sobre o acidente vascular encefálico. Qual a sua definição? Consiste em um déficit neurológico focal agudo que persiste por no mínimo 24 horas, resultante de doença vascular isquêmica, 80 a 85% dos casos, ou doença vascular hemorrágica, 15 a 20% dos casos, com lesão compatível nos exames de imagem. Lembrando que a TC de entrada no AVC isquêmico, na maioria das vezes, é normal. Vejam, o déficit neurológico se dá por pelo menos 24 horas. E essa definição é importante para diferenciar o AVC o AVC isquêmico de um acidente isquêmico transitório. No acidente isquêmico transitório, nós vamos ter um tempo máximo. No ataque isquêmico transitório, é que apareceu aqui o aviso da reunião, me desconcentrei. Mas o ataque isquêmico transitório, voltando, ele pode também, teoricamente, persistir por 24 horas. Mas em mais de 90% dos casos, os sintomas têm remissão em 1 hora.
tá? Em 15 minutos, a grande maioria já teve remissão do quadro. Porém, aqui, na definição de acidente vascular encefálico, nós temos o conceito de duração dos sintomas por mais de 24 horas, exatamente para diferenciar do ataque isquêmico transitório. Lembrando que no ataque isquêmico transitório, nós temos um aumento, uma chance realmente elevada de AVC nas próximas horas, principalmente nas próximas 24 a 48 horas do evento agudo, tá bom? Então, não se esqueçam desse conceito teórico e desse tempo de 24 horas. Existem possíveis AITs, né? E às vezes você tem sintomas melhorando em 20 minutos. Mas se você faz uma ressonância de crânio e aparece uma lesão, mesmo que pequena, aquilo não é AIT. Se tem lesão na imagem, se tem substrato patológico, né, estrutural, aquilo é AVC de fato. Tá bom, pessoal? Vamos adiante. Então, agora, passando para o acidente vascular encefálico isquêmico, propriamente dito, tá? Vamos nos aprofundar um pouco mais nesse tema. Então, o que é importante no AVC isquêmico? Por que é importante tratar precocemente, né, reconhecer precocemente e conduzir um caso de acidente encefálico isquêmico? Olha só, é a segunda maior causa de morte no mundo. Então, existe aí, no decorrer dos anos, uma alteração na posição, né? Ora, o infarto agudo de miocárdio é a principal causa de morte, ora o AVC, uma trágica disputa aí para ver quem assume a dianteira. Com certeza é a causa mais comum de incapacidade funcional. É a doença que mais tira a capacidade laborativa, que mais tira o período de contribuição de um indivíduo para a sociedade, principalmente quando acomete pessoas mais jovens ou rígidas, né? Previamente rígidas. Afeta o segmento que mais cresce na população com o aumento da expectativa de vida. Então, quanto mais velha a pessoa fica, quanto mais idade ela tem, maior chance de ter uma doença cerebrovascular. Olha só que interessante. Muitos fatores de risco são modificáveis. Portanto, é possível atuar em prevenções primária e secundária. Então, nós podemos ajudar, né, uma pessoa a diminuir suas chances de AVC. Por isso, meus amigos, que vocês precisam estar atentos a essa aula. Por isso, a gente não vai levá-la com a barriga, não. Olha, vamos pensar nos fatores de risco de AVC. Tem slide só para isso, mas vamos lembrar. Hipertensão arterial. Dá para mudar? Dá para mudar. Tem o componente genético? Certamente. Mas o seu tratamento eficaz, seja qual for a sua especialidade, né, o seu reconhecimento de uma hipertensão e encaminhamento para o tratamento adequado, vai minimizar a chance de um AVC no futuro. Diabetes mellitus, dá para modificar? Dá. Dislipidemia, né? Obesidade centrípeta. Então, são situações, fatores de risco que são modificáveis e por isso nós podemos prevenir de uma forma plena, mesmo que você não seja neurologista. A cada 6 segundos, uma pessoa morre por AVC. Que difícil, né? A cada 2 segundos, uma pessoa sofre um AVC. Existe uma máxima conhecida dizendo que tempo é cérebro. Isso quer dizer que o AVC, o acidente vascular cerebral, é uma emergência médica. O tratamento trombolítico intravenoso já se mostrou eficaz nas primeiras 4 horas e meia. Então, nós precisamos nos atentar para as terapias de reperfusão. É muito comum que logo após a graduação, você vá para... algumas opções se abrem, né? Mas é muito comum o novo médico, o jovem médico, trabalhar em pronto-socorro ou numa unidade de pronto atendimento, né? Você vai trabalhar na porta de entrada.
Ah, não, eu quero ser militar. Perfeito. Você vai ser militar, mas lá no militarismo existe o pronto-socorro também, seja no Exército, seja na Marinha, seja na Aeronáutica. Ah, eu vou direto para a residência. Maravilha, meu amigo. Você vai fazer plantão no pronto-socorro, principalmente no R1, né? Quando você tem menos experiência. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui é que tempo é cérebro. Se você pensou na possibilidade de um AVC, você tem que agilizar. Não é pedir um hemograma, eletrólitos e só olhar depois no final do teu plantão. Não, são exames rápidos e atentar-se para a tomografia de crânio. Ah, no lugar que eu estou não tem tomografia. Opa, então, meu querido, você vai ligar, né, via regulação. Eu não sei como vai ser a região onde você vai trabalhar, mas se não tem tomografia, esse paciente não vai ficar para você. Não fica contigo, porque você não vai poder oferecer o melhor para ele, tá? Ele precisa ser encaminhado com rapidez para um centro de tratamento de doença cerebrovascular. Tempo é cérebro. Tratamento trombolítico endovenoso, nós temos o tempo máximo de 4 horas e meia. Novamente, tempo é cérebro, trombólise, 4 horas e meia. Tempo é cérebro, trombose, 4 horas e meia. Não vão esquecer isso, né? A cada 6 segundos, uma pessoa morre por AVC. A cada 2 segundos, uma pessoa sofre AVC. Isso precisa impactar vocês. Precisa nos impactar. Aqui, passar pelos fatores de risco, né? Modificáveis, hipertensão, diabetes, dislipidemia, tabagismo, obesidade, principalmente a barriguinha dos homens, né? Essa obesidade centrípeta, estenose carotídea sintomática, etilismo, né? A cachaça, né? A mardita, anticoncepcional oral e as cardiopatias, né? São modificáveis porque existem tratamentos que podem modificar as arritmias. E existem fatores de risco não modificáveis, a idade, né? Como é que você vai fazer? Quanto mais velho, maior a chance do AVC. O sexo. E aí, AVC dá mais em homens ou mulheres? Hã? Saiu um estudo em 2020 no Stroke, demonstrando que mulheres jovens têm mais AVC do que homens jovens. Então, até 44 anos, as mulheres parece que têm mais AVCs do que homens. Entre 44 e 75 anos, os homens têm mais AVC do que as mulheres. Após os 75 anos, o número é mais ou menos igual. E a etnia? Mais em negros ou mais em brancos? Ou em amarelos? Por conta da hipertensão arterial sistêmica, que é mais prevalente em negros, acredita-se que esse seja um fator de risco importante para o aumento de doença cerebrovascular nesse grupo étnico, né? Fatores genéticos relacionados à história familiar, nós temos trombofilias, né? Doenças que o gene é determinante para aumentar a chance de AVC. Nós sabemos que alguns fatores de risco modificáveis, como hipertensão e diabetes, têm também seus componentes genéticos, mas nós conseguimos intervir pelo menos parcialmente, ok? Então não se esqueçam das trombofilias, né? Das cardiopatias, de algumas doenças metabólicas que podem corroborar para essa trágica doença, para ela acontecer. Existe uma classificação, né, dos subtipos de AVC, a classificação de Toast, basicamente apontando para o mecanismo do AVC. E eles são três, principalmente: a trombose de grandes vasos, o AVC cardioembólico e também o AVC lacunar. O que é essa trombose de grandes vasos? Você tem uma obstrução, seja uma obstrução in situ, por exemplo, da artéria carótida, ou uma embolia artério-arterial. Descola-se um trombo, né?
e esse trombo ele vai obstruir um vaso mais acima, um vaso mais proximal, ok? E as características clínico-radiológicas estão a depender do território acometido, se é um território anterior, pegando cerebral média, cerebral anterior, ou se é um território posterior, né, pegando ali o sistema vértebro-basilar e o tamanho desse AVC. Os AVCs mais extensos vão, obviamente, ter um sintoma maior, tá? A gente vai ver isso com mais detalhes. O mecanismo cardioembólico, ficar atento principalmente nos pacientes com prótese valvar, né, com estenose mitral, fibrilação atrial, principal fator de risco. Se não há possibilidade de reversão da fibrilação atrial, existe uma indicação formal de anticoagulação plena para que o risco de AVC, de doença cerebrovascular, seja minimizado. Então, nós temos várias alterações cardiológicas que podem aumentar a chance do AVC, né? Um trombo no átrio, as arritmias, infarto recente abaixo de 4 semanas, as miocardiopatias, a insuficiência cardíaca grave com fração de ejeção menor que 35%, as infecções, né, endocardite infecciosa, importante fator de risco para AVC. Geralmente ali, né, nós vamos ter 1/3 dos casos AVC cardioembólico, né, com mecanismo cardioembólico, a trombose de grandes vasos, o outro terço dos casos, e o AVC lacunar, pegando mais 1/3 dos casos. Obviamente, esse número é um pouco menor, tá? Mas de uma forma didática é assim. O AVC lacunar se dá pela degeneração dos pequenos vasos, tem muito a ver com a idade também, com o envelhecimento. Ocorre uma lipohialinose dos vasos perfurantes, tá? É uma degeneração desses vasos, principalmente em região de cápsula interna, tálamo e ponte. São os AVCs minors, né? São os AVCs menores, com tamanho inferior a 15 milímetros, 1,5 centímetros. Existem algumas alterações clássicas, né? Como uma hemiparesia pura ou uma hemihipoestesia pura, a síndrome da mão desajeitada, enfim. Então, fixem principalmente nesses 3 mecanismos. Trombótico, né? A trombose in situ, o cardioembólico e o lacunar. Mas não se esqueçam de outras etiologias, tá? Existem as coagulopatias, as doenças hereditárias, o AVC hemodinâmico, pós-parada, que também tem aumentado a sua frequência, o AVC criptogênico, que nós não conseguimos determinar a sua causa e por isso precisa ser realmente bem investigado, tá bom? Mas basicamente ali a trombose in situ, incluindo a embolia artério-arterial, o AVC cardioembólico e o AVC lacunar. Olha só, lembrem-se bem aí, fazendo o favor, né, da anatomia da irrigação cerebral. Então, nós temos de baixo para cima ali, não é um sistema tridimensional, obviamente, né? Então, nós temos as artérias vertebrais, uma direita e uma esquerda. Das artérias vertebrais, você tem um ramo posterior, que é a paica, né? Artéria cerebelar póstero-inferior. Essas artérias vertebrais, elas se unem para formar a artéria basilar, tá? Então, ali no sulco bulbopontino, né? Nós temos a formação da artéria basilar, tá? Vários ramos são emitidos, os principais aqui, a AICA, artéria cerebelar antero-inferior, e a artéria cerebelar superior. E logo depois, já em nível de mesencéfalo, nós temos a artéria cerebral posterior. Então, isso é irrigação posterior, tá? As vertebrais,
dando origem à paica, artéria cerebelar póstera inferior. Essas vertebrais, elas se unem formando a basilar. Da basilar sai a aica, cerebelar antero-inferior, e mais acima a cerebelar superior, e em nível de mesencéfalo, as cerebrais posteriores. A circulação anterior, né, ramo da carótida, nós temos ali a cerebral média, responsável pela maior parte da irrigação parenquimatosa, e anteriormente a cerebral anterior, obviamente, né? Qual artéria liga o lado esquerdo do cérebro com o lado direito do cérebro? Deem uma boa olhada aí. A artéria que liga os dois lados é a artéria comunicante anterior. Qual artéria liga a região anterior do cérebro com a região posterior do cérebro? Analisem, pensem. Artéria cerebral, aliás, artéria comunicante posterior. Ok? Esse é o sistema vértebro basilar e a ramificação da carótida, né? O sistema de circulação anterior com a cerebral média e a cerebral anterior, tá? E ali você vai ter bem no meio esse espaço bonito no meio, esse polígono é chamado de polígono de Willis, ok? Maravilha. Por que que vocês precisam saber da irrigação cerebral? Exatamente para visualizar o território. Então, em roxo, nesse corte lateral, na parte mais externa, né? Você tem a circulação da cerebral anterior, uma boa parte cerebral média e em verde a cerebral posterior. Aqui, mais embaixo, essa visão mais medial, né? Vejam como a cerebral anterior tem um papel importante, né? Na irrigação cerebral também. Aqui um corte transversal e nós conseguimos visualizar o impacto de uma obstrução cerebral média. A artéria cerebral média é a que mais obstrui nos AVCs. Em 75% dos casos de acidente vascular cerebral isquêmico, nós temos o acometimento da artéria cerebral média, seja o seu ramo superior, seja o seu ramo inferior ou ambos, tá? Então, por isso que os sinais e sintomas de artéria cerebral média precisam estar muito fixos na nossa mente. Vamos relembrar então? Pensando em cada artéria, qual é o sintoma mais comum? Vamos começar com o mais frequente, né? Artéria cerebral média, o seu ramo superior é o AVC mais comum e ele dá os principais sintomas. Olha só, hemiparesia, hemiplegia contralateral e poupa o pé. Sabe por que que poupa o pé? Porque a funcionalidade do pé, a região que mexe o pé, a região motora cerebral responsável pelo pé, é irrigada não pela cerebral média, mas pela cerebral anterior. É por isso que nós temos as hemiparesias desproporcionadas de predomínio braquial, porque acomete a cerebral média, poupando a cerebral anterior. Veja, você começa a entender o porquê das coisas. E ao entender o porquê das coisas, vai se apaixonando pela neurologia, não é isso? Que visão romântica, que beleza! Paralisia facial central contralateral. Olha, hemiparesia, hemiplegia contralateral, paralisia facial central contralateral. Disartria leve, ok? Então, esse é o clássico. Temos alteração de sensibilidade também, né? Uma hemianestesia, uma parestesia. Aliás, anestesia, você já sabe, é uma abolição da sensibilidade. Uma hipoestesia é uma diminuição da sensibilidade. E uma parestesia é uma sensação de formigamento.
Alguns dizem que dá uma sensação de dormência, mas no geral, formigamento. E uma disestesia é um incômodo. O paciente ele não está com anestesia nem hipoestesia, ele não tem formigamento, mas ele tem um incômodo. Às vezes é uma sensação de queimação, de agulhada, às vezes dá uma agonia, é o que ele diz, né? Então você encaixa essas queixas, essas alterações, já que são subjetivas, você depende muito do paciente, de disestesia, ok? Contralateral. Como eu tinha conversado naquele caso clínico, ó, desvio do olhar conjugado contra a hemiplegia. Então, ele olha para a lesão, o olho vai para a lesão encefálica. Isso é transitório, geralmente não ultrapassa 48 horas. Apraxia do membro superior contralateral. Então, a mão fica desajeitada, né? Não é só a perda de força, mas a mão fica desajeitada, descoordenada. A esse termo, aliás, a essa situação, nós usamos o termo apraxia. E se houver uma alteração no lobo dominante, no hemisfério dominante, melhor dizendo, nós vamos ter a afasia de Broca, que é a afasia motora. Então, esse aqui é o nosso caso clínico lá, número 1, não é? Vocês se lembram? Né? Uma hemiplegia desproporcionada de predomínio braquial, com afasia motora, com que mais que tinha? Paralisia facial central, não é isso? AVC de cerebral média, ramo superior. É o mais comum. Vamos adiante. AVC de cerebral média, ramo inferior. Aqui é que nós separamos os homens dos meninos, não é isso? Os adultos das crianças. Por quê? Se você, meu amigo, minha amiga, se você não investigar isso daqui, vai passar batido. Olha só o AVC de cerebral média, ramo inferior. Astereognosia da mão contralateral. Então, imaginem, uma lesão no seu lobo parietal à direita. O paciente ele não vai conseguir reconhecer pelo tato os objetos à esquerda. Então, imaginem um exercício. Você pega uma chave e coloca na mão do paciente, na mão esquerda dele. Isso ele com os olhos fechados. Ele precisa identificar facilmente que é uma chave. Porém, o AVC de ramo inferior da cerebral média traz consigo, pode trazer consigo, uma astereognosia da mão contralateral. Ele não vai reconhecer. Aí, se jogar na mão direita, opa, é uma chave. Como é que eu não vi isso antes? É por causa do AVC de ramo inferior. Se nós tivermos no hemisfério esquerdo, né, que é o hemisfério dominante, na esmagadora maioria das pessoas, pode haver uma afasia de Wernicke, giro temporal superior. A pessoa não compreende o que está sendo falado. Afasia de Broca, giro frontal inferior. Afasia de Wernicke, giro temporal superior. Na afasia de Broca, nós temos o quê? Artéria cerebral média esquerda, ramo superior. Na afasia de Wernicke, artéria cerebral média esquerda, ramo inferior. Broca superior, Wernicke inferior. Ah, professor, eu vi um paciente que ele tinha afasia mista. Ele tinha a afasia de Broca e a afasia de Wernicke. Ok, isso acontece. Mas aí pega o tronco da cerebral média, né, acometendo tanto o seu ramo superior como o seu ramo inferior. Afasia de condução, anomia e algumas... Afasia de condução é a lesão das fibras arqueadas que comunicam ali a área de Broca com a área de Wernicke. A anomia é a principal alteração na linguagem, né? A pessoa esquece os nomes, não consegue, melhor dizendo. Não é que ela esquece, ela tem dificuldade em expressar o nome. A apraxia ideomotora. O que é isso? Quando existe um hemisfério o hemisfério à esquerda acometido, no território de cerebral média inferior,
existe uma incapacidade de reproduzir movimentos imaginários. Por exemplo, faz um teste aí, vamos ver se o teu território de cerebral média inferior à esquerda, se ele está ok. Imagina aí você escovando os dentes, vamos lá. Movimentos rotatórios, meu amigo, não é assim não, né? Rotatórios e movimentos, beleza. Ok, se você conseguiu fazer os movimentos, é porque a sua região está íntegra. Quem tem apraxia ideomotora não consegue fazer isso de forma imaginária, tá? Agora, se você der uma escova de dente para ele, ele escova o dente normal. A questão é imaginação. Síndrome de Gerstmann. Então, nós temos aqui a agrafia, incapacidade de escrever, acalculia, né, a dificuldade de fazer cálculo, agnosia digital, a dificuldade de reconhecer os dedos, né, da mão, e a desorientação direita e esquerda, tá bom? Então, isso é síndrome de Gerstmann, hemisfério esquerdo, cerebral média, ramo inferior. E quando nós pensamos no ramo inferior do hemisfério direito, é difícil também, olha só, anosognosia, ou seja, o paciente ele não reconhece a sua limitação. Não é com ele, né? É como se ele não entendesse que está com o AVC, que ele tem problema. Existe uma heminegligência do hemicorpo esquerdo, então no lobo parietal à direita há um centro de reconhecimento do hemicorpo. E na lesão aguda, você pode ter uma heminegligência do hemicorpo à esquerda e do hemispaço à esquerda também, tá? Isso geralmente é transitório. Você apresenta, por exemplo, a mão plégica da pessoa, de quem que é essa mão? De quem que é essa mão? E ele não vai reconhecer. Ele vai dizer, não, não é dele. Ou então ele vai tirar, ele vai jogar a mão para lá, tá? Isso pode acontecer também. Apraxia construcional, apraxia de se vestir. Então, apraxia construcional, ele desenha, praticamente ele para de desenhar num lado da folha, só desenha num lado do papel. Isso tem muito a ver com a heminegligência, tá? Do lado contralateral, né? E a apraxia de se vestir também. Se ele está em negligência, ele não reconhece aquele braço como dele, ele também não vai se vestir adequadamente. E a amusia é à direita, principalmente, que nós reconhecemos os sons musicais. Na verdade, nós sabemos hoje que existe uma complexa, né, uma grande área de comunicação, de relação entre hemisférios cerebrais, lobos cerebrais. Porém, a música predominantemente é escutada à direita, tá? Ela faz sentido à direita e ocorre amusia no paciente com lesão de cerebral média, ramo inferior do lado direito. Ok? Não existe aqui nem hemiplegia, nem hemianestesia, tá bom? Acontece de você ter lesão tanto do ramo superior como do ramo inferior, mas se for puro, AVC de cerebral média, ramo inferior, não causa nem hemiplegia, nem hemianestesia. Então aqui nós temos os AVCs de território posterior, né? Lembrando daquele polígono de Willis, a circulação posterior, um pouco antes nós temos as vertebrais, lançando os ramos para o cerebelo através da paica, artéria cerebelar póstero-inferior. As vertebrais elas se unem numa artéria única calibrosa chamada artéria basilar, que vai irrigar a ponte e lançar seus ramos também para o cerebelo, né? Como por exemplo a AICA, artéria cerebelar antero-inferior, e mais acima a artéria cerebelar superior. E além disso, nós vamos ter as artérias cerebrais posteriores. Todo esse mecanismo aí irriga a circulação posterior, né? O parênquima posterior, melhor dizendo. Então, o que você espera? Déficit motor, lembrando que esses
vasos, eles irrigam o tronco cerebral, então o trato piramidal que passa pelo tronco cerebral nessa região pode ser acometido. Existe também lesão de par craniano, lembrando que o núcleo dos pares cranianos, eles emergem no tronco cerebral. Sinais cerebelares, dismetria, disdiadoxinesia, ataxia truncal, uma alteração no calcanhar-joelho, né, na manobra calcanhar-joelho, e o teste de rechaço possivelmente vem alterado também. Cuidado aqui para não passar batido, né? Às vezes um AVC cerebelar pode ser confundido com uma vertigem benigna, com uma labirintopatia. Não é o caso, né? Nessa ocasião, se existe dismetria, disdiadoxinesia e outros comemorativos cerebelares, pensar em AVC posterior. E as alterações visuais. É muito comum aqui as hemianopsias ou as quadrantopsias, pegando o lobo occipital. Então, fiquem atentos para os AVEs de território posterior. E existem os diagnósticos diferenciais. Pensou em AVC? Precisamos também abrir o leque de diagnósticos diferenciais, né? Seria um hematoma subdural? Um TCE em idoso? Você faz a tomografia e às vezes se depara com hematoma subdural. Pensando no rebaixamento do nível de consciência, na confusão, olha só, meningite, encefalite, verificar sinais meningos, se existe febre, se existe vômito. Da mesma forma, encefalopatia hipertensiva, né? Podendo causar alteração da consciência. Embora os processos expansivos, as neoplasias, tenham um quadro mais arrastado, é importante nós pensarmos que, às vezes, aquele processo ele realmente acontece há semanas, há meses, mas existe um momento em que o equilíbrio intracraniano ele se perde e ali os sintomas acontecem. Surto de esclerose múltipla, epilepsia, lembrada aqui da paralisia de Todd, né? Que é uma plegia em um membro, uma hemiplegia, que pode acompanhar, em alguns casos, né, em raros casos, a epilepsia. Mais raro ainda é a enxaqueca hemiplégica, uma perda de força associada a uma cefaleia hemicraniana, geralmente pulsátil, com fono, fotofobia, náuseas e vômitos. Algumas alterações metabólicas, isso é muito comum em pronto-socorro. O idoso ali com rebaixamento do nível de consciência em consequência de uma hiponatremia, de uma hipoglicemia ou até de uma uremia. Então, fiquem atentos para as alterações metabólicas que acontecem comumente, tá? Não precisa chamar o neuro sempre. Veja o laboratório, associe a sua clínica para poder fazer o diagnóstico corretamente. Intoxicação exógena, lembrando que a cocaína marcadamente tem relação com o aumento do número de AVCs isquêmicos, ok? E por fim, transtornos psiquiátricos. Diferenciar um AVC propriamente dito de um transtorno conversivo. Entre os pontos-chave na anamnese inicial, eu gostaria de frisar com vocês o tempo dos sintomas. Tempo é cérebro, vocês já sabem disso. Nós temos uma janela de 4 horas e meia para iniciar o trombolítico endovenoso. Se o paciente não for capaz de informar quando começaram os sintomas, você deve levar em consideração o último momento em que ele foi visto em seu estado normal, acordado, ok? Então, às vezes o paciente ele acorda, ele levanta com déficit. Eita, quando é que foi o AVC? Não sei. Quando que ele foi visto bem a última vez? Ah, foi 10 da noite quando ele foi dormir. Então, é ali que teve o AVC para fins de tratamento, ok? Obviamente, nós vamos ver as circunstâncias em que aparecerão sintomas, os fatores de risco, se existem antecedentes, né, de epilepsia, de drogadição, que apontam para uma causa específica, né, ou mesmo uma consequência, no caso da epilepsia, infecções, traumas,
Olha só, infarto agudo do miocárdio. Será que esse paciente infartou novamente e fez o AVC como consequência do infarto? Trauma, hemorragia, preciso entender cirurgia de grande porte recente, se essas coisas aconteceram, por quê? Pensando no tratamento, né? No uso da alteplase, da RTPA. Uso de medicações, né? Anticoncepcionais, nós sabemos que os anticoncepcionais têm uma associação com o aumento de eventos trombóticos, anticoagulantes, pensando em sangramento e também no tratamento específico, e demais medicamentos, tá? O que esperar da tomografia de crânio inicial? Nada, pessoal. A tomografia de crânio inicial, ela é normal na maioria dos casos. Então, a tomografia ela serve para excluir sangramento. Nem sempre nós vamos ter as alterações, né? Como a perda da definição dos núcleos da base, a perda da diferenciação entre substância branca e cinzenta, apagamento dos sulcos. Nem sempre. O sinal da artéria cerebral média hiperdensa aponta para um trombo naquele local. Então, no trajeto da cerebral média, nós temos uma área de hiperdensidade que lembra um sangramento. Lembra, mas não é. É uma hiperdensidade da artéria cerebral média. Por quê? Ali está o trombo e o líquido que está lá dentro, o sangue, ele está estático praticamente, porque tem um trombo, tem uma obstrução naquele local. Mas basicamente, a tomografia de entrada, ela é normal na maioria dos pacientes. E por que você pede então? Para excluir sangramento. Esse é o principal motivo. Veja aqui, né? A primeira tomografia, uma perda da diferenciação córtico-subcortical, um apagamento dos sulcos, a gente já percebe alguma compressão ventricular, então um AVC recente. A da direita, um AVC já com uma definição da área de lesão, e a tomografia embaixo aqui, a terceira, mostra um AVC de circulação posterior com uma hipodensidade bem importante, já em território de cerebral posterior, ok? Então, aqui uma lesão occipital à esquerda. Dentre as escalas do AVC, eu gostaria de, nesse momento, frisar com vocês duas. A primeira é uma escala de funcionalidade, uma escala para verificar se o paciente está bem ou se ele tem muita sequela motora, principalmente. Essa é a escala de Rankin, que varia de 0 para o paciente assintomático até 6, com a morte do paciente. E aí nós temos os percursos, né? Ranking 1 são sintomas não incapacitantes, ou seja, ele consegue fazer tudo. Ranking 2, uma discreta incapacidade. Ranking 3, moderada incapacidade. Ranking 4, a coisa já está mais difícil, né? Uma incapacidade moderadamente grave. E ranking 5, uma incapacidade grave, tá ok? Então, escala de funcionalidade. Para que serve? Para você definir já na internação qual é a escala funcional e para acompanhar no seu tratamento, né? Tanto dentro do hospital como em nível ambulatorial. E principalmente a escala do NIH, né? National Institute of Health. 11 itens na escala, uma pontuação, um score de até 42 pontos, que vai padronizar essa avaliação inicial para os pacientes com AVC. Nós sabemos que quanto maior a pontuação, mais grave o paciente está, mais sinais e sintomas ele vai apresentar, ok? Então eu vou apresentar a vocês a escala. O que nós avaliamos aqui? O nível de consciência, né? Se ele está alerta, ele ganha 0. Se ele está não alerta, mas acorda aos pequenos estímulos, ele ganha 1. Se ele somente responde com estímulos vigorosos, com dor, ele ganha 2. Se ele praticamente não responde, somente tem um reflexo ali, ou mesmo arreflexo, né? Se ele não tem resposta nenhuma, ele ganha 3. Você dá 2 questões para ele no próximo item, né? Que dia é hoje, seu João? Qual a tua idade?
Se ele responder as duas questões corretamente, ele não ganha nenhum ponto, porque ele está bem. Se ele responde só uma, ele ganha um ponto. Se ele não responde nenhuma das duas, ele ganha 2 pontos. E assim vai. O comando, né? Seu João, abra os olhos, fecha os olhos. Seu João, aperta a minha mão. E aí você vai pontuando. Avalie o olhar conjugado, se existe um desvio. Avalie o campo visual, buscando hemenopsias, né, e alterações compatíveis com AVC de circulação posterior. Avalie se existe assimetria facial, pensando numa paralisia facial central ou mesmo periférica, pensando, avaliando o tronco cerebral. Resposta motora dos membros superiores, de 0 a 4 para o membro superior direito e de 0 a 4 para o membro superior esquerdo. Resposta motora para os membros inferiores também. Ataxia apendicular, sensibilidade, linguagem, disartria, que você já vai avaliando na conversa com ele, né? Se existe extinção, inatenção, ou seja, uma hemnegligência, né? E aí você vai pontuando. Peça para ele descrever o que está acontecendo na figura à tua esquerda. Peça para ele descrever o que está acontecendo, ou melhor dizendo, para ele nomear a figura da direita, os objetos ali. Peça para ele ler. Aqui você avalia a linguagem, se existe alguma afasia, se existe alguma disartria. Então, com essas ferramentas, nós conseguimos aplicar a escala. Isso é treino, pessoal. Eu estou nesse momento apresentando a escala a vocês, mas é preciso que vocês treinem isso. Tenham essa escala em mãos, vão até o paciente, né? E avalie, faça você mesmo, ok? NIH. Como proceder, então, em um caso de AVC? Você já entendeu a definição, você já sabe a circulação, a irrigação sanguínea no parênquima cerebral, você já está a par dos sinais e sintomas que o AVC traz, você já foi apresentado a escala principal, que é o NIH, tá? E agora, o que fazer diante de um AVC? Você está lá de plantão e a função é tua, a responsabilidade é tua. Lembra que eu falei? É um AVC isquêmico, a gente precisa ter uma janela ótima entre 0 e 60 minutos, o tempo porta-agulha. 60 minutos para o paciente estar redondinho e a gente fazer a trombólise endovenosa. Então, você tem 10 minutos para fazer uma avaliação inicial. Você pode usar uma sigla chamada SAMU. S de sorriso, né? Então, para lembrar da assimetria facial, você vai ter boca torta ou não. A de abraço, para lembrar se tem perda de força. M de música, para lembrar da linguagem. Não vai pedir para o paciente cantar, né? Me ajuda aí, tá? Não é uma situação para cantar, mas é para você lembrar da linguagem. E você pode aplicar essa escala quando o paciente chega rapidamente, para você pensar já, isso realmente é um AVC. Checar os dados vitais, o U é de urgência no pré-hospitalar, tá? Então, diante de uma alteração na simetria facial, diante de uma perda de força, de uma alteração na linguagem, urgência. Então, é uma regra mnemônica que se usa muito no pré-hospitalar, na educação das pessoas, né? Mas que nós rapidamente podemos lançar a mão também para fazer essa rápida avaliação inicial, estabilizar o paciente. Lembrando que antes de tudo vem o ABCDE. Se existe alguma obstrução de vias aéreas, garantir essas vias aéreas para o paciente, acrescer O2, caso ele esteja hipoxêmico. Então, se houver uma saturação de O2 menor que 95%, coloca um catéter de O2 ali a 2, 3 litros por minuto. Verificar a pressão arterial, né? Verificar se existe alguma alteração circulatória, se ele está em choque, ou se a pressão está muito elevada, e aí tomar as medidas adequadas. O neurológico é só no D. Então, aquele SAMU que eu mencionei é só no D, tá? E o E é a exposição.
E você já pede para o laboratório exames laboratoriais, né? Exames de rotina. Aqui não pode faltar o hemograma, os eletrólitos, né? A glicemia, importante, você faz até o glicoteste na hora ali para excluir uma hipoglicemia. Lembrar dos marcadores cardíacos, é protocolo, pessoal, pela associação entre infarto agudo do miocárdio e AVC, tá bom? Então, por isso a gente pede sempre as enzimas cardíacas. Eletrocardiograma e em pacientes específicos, pedir a radiografia de tórax. Tudo isso, o ABCDE, o O2 e o pedido de exames, 10 minutos. Olha o reloginho ali em cima. O paciente chegou em 10 minutos, ele tem que ter isso. Após essa situação, a avaliação neurológica inicial. Aqui entra a escala do NIH. Então, você tem 15 minutos para aplicá-la. Olha o nosso reloginho correndo. Nesse momento, você vai fazer uma anamnese dirigida, então é enxuta. Eu não quero saber da vida intraútero dele. Eu quero saber a queixa principal, a duração. Lembra do tempo dos sintomas? Você vai rever esse tempo dos sintomas. Mesmo se a enfermeira te informou, mesmo se o colega plantonista te informou, você precisa entender e repetir para o acompanhante ou para o paciente quando começaram os sintomas, tá? E aplicar a escala do NIH. Então, tudo isso nos primeiros 25 minutos da chegada do paciente. E aí, solicita a tomografia de crânio. Em condições ideais, em 20 minutos, você consegue a tomografia de crânio. Antes disso, até. Após essa avaliação, a tomografia foi feita, nós já estamos com 45 minutos. Então, lembra, os primeiros 10 minutos, o ABCDE, exames, uma avaliação inicial. De 10 a 25 minutos, o NIH, você já pede a tomografia. De 25 a 45 minutos, eu vou definir aqui o que aconteceu na tomografia. Tem sinais de hemorragia? Puxa, tem sinal de hemorragia. Então, nós vamos fazer uma solicitação de avaliação da neurocirurgia. O caso é acompanhado pela neurocirurgia. Contraindica trombólise. Não tem sinal de hemorragia? Então, se os sintomas existem, se eles estão presentes, isso é AVC isquêmico. E eu considero a trombólise. Vou ter que avaliar rapidamente os critérios de exclusão, os critérios de inclusão e refazer rapidamente o exame neurológico. Às vezes o paciente melhorou do déficit, chegou com uma hemiplegia e logo depois da tomografia, ele tem uma força grau 4+, grau 5. Para que você vai trombolizar então? Ele melhorou. Às vezes é um AIT, né? Que teve uma melhora e não um AVC propriamente dito. Mas se ele mantém os déficits, você vai encaminhá-lo para a reperfusão, para a trombólise. Atualmente, a reperfusão ela pode começar na sala de tomografia mesmo. Se houve melhora do déficit, tratar de forma conservadora com AS, tá? A dose ali de estudo é entre 50 e 325 miligramas, né? Porém, na prática a gente usa geralmente 100 miligramas, um comprimido no tratamento conservador. Manteve os déficits, você nessa primeira hora, nos 60 minutos, tomou a decisão, fala com a família, né? Pede autorização para o paciente e hoje em dia você não precisa de nada por escrito porque vai trazer benefício ao doente e administra a alteplase ou RTPA. Lembrando que, ao administrar o medicamento, você não pode usar um antiagregante ou antiplaquetário nas próximas 24 horas. Agora eu pergunto, fazer trombólise é fácil? Certamente não, dá trabalho, né? O neurologista ele fica ali 1 hora durante toda a infusão do paciente, do medicamento, do lado, verificando. E ele vai a cada 15 minutos, pelo menos, fazer uma avaliação neurológica rápida, prática ali. Aplicar o NIH de forma objetiva, tá? Existe a necessidade de monitorar a pressão arterial.
Então, nós vamos verificar que isso é de tempos em tempos, a cada 15 minutos nas primeiras 2 horas, de meia em meia hora nas próximas 6 horas e de 1 em 1 hora até chegar nas 24 horas. Então, dá trabalho, né? O enfermeiro, ele precisa estar realmente com vontade, com afinco para a realização da trombólise. Vai verificar a glicemia e temperatura, né? Sempre verificar o estado neurológico, como eu disse. Se o paciente, durante a infusão do medicamento, ele reclama de cefaleia, ou se ele tem um rebaixamento do nível de consciência, você para o trombolítico e leva para uma tomografia de crânio de urgência, imediatamente, principalmente para descartar sangramento. Como que se faz a trombólise? Então, você tem um frasco, né? Ele tem o pó e ele tem o líquido. Você vai colocar o líquido junto com o pó, mexer com muito cuidado, né? Muita tranquilidade, para não haver risco de perder o medicamento. E a dose é de 0,9 miligramas por quilo, no máximo de 90 miligramas, né? 10% dessa dose é usada em bolos no primeiro minuto. E aí o restante você faz em bomba de infusão em 1 hora, ok? O ideal, né? Condições ideais, seria ter vaga de UTI ou unidade de AVC para esse paciente. Muitas vezes na prática nós fazemos no pronto-socorro e mantemos no pronto-socorro caso não haja vaga em UTI. Avaliação neurológica a cada 15 minutos, depois de 2 horas a cada 30 minutos nas próximas 6 horas e a cada hora até 24 horas. Isso é avaliação neurológica. Então, nós vemos aqui, se houver cefaleia, alteração do nível de consciência, tomografia de urgência, né? Com relação à pressão arterial aferida de 15 em 15 minutos nas primeiras 2 horas, depois de meia em meia hora nas 6 horas seguintes, e depois de hora em hora nas 24 horas. Fique atento porque existe um limite de pressão arterial, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Atenção! Não é para passar sonda nasogástrica ou nasointeral, não é para pegar acesso central nas próximas 24 horas, porque sangra, pessoal. Não é para passar sonda vesical até 30 minutos depois da infusão, pelo risco de sangramento. E como eu já mencionei, nada de AS, nada de clopidogrel, nada de heparina nas primeiras 24 horas após o trombolítico. Existem os critérios de inclusão, né? O paciente tem que ser tem que ter mais de 18 anos. Na verdade, os pacientes pediátricos, hoje em dia, já são avaliados caso a caso. Não seria uma contraindicação absoluta, tá? Diagnóstico de AVC, obviamente, né? Início dos sintomas em menor tempo que 4 horas e meia. Persistência do déficit neurológico. Ele coloca NIH maior que 4, porque se o NIH for muito baixo, não há necessidade de trombólise, com exceção da afasia, porque entende-se que o prejuízo com a afasia é muito grande. Imagina uma pessoa não conseguir falar. Então, nesse caso, mesmo com NIH baixo, a gente usa o trombolítico. A tomografia ou a ressonância não devem evidenciar hemorragia e fique apenas atento, né? Também contraindicação relativa a pacientes acima de 80 anos. Dependendo do paciente, você pode usar o trombolítico. Sabemos que pacientes mais idosos têm mais chance de sangramento. E NIH maior que 22, porque quanto maior o NIH, mais grave, maior a chance de sangramento também depois da reperfusão, tá? Existem vários critérios de exclusão. Uma plaquetopenia menor que 100 mil é um deles, né? Se houve ali uma cirurgia de grande porte nos últimos 14 dias, contraindicação absoluta. Punção arterial em local não compressível nos últimos 7 dias. Punção lombar nos últimos 7 dias. Então, uma lista de contraindicações, de critérios de exclusão, melhor dizendo,
e você precisa ficar atento com relação a isso, né? Eu deixei os asteriscos aí para te chamar mais a atenção, tá? E veja, o controle da pressão arterial, extremamente importante, meus amigos, minhas amigas. Se o paciente é candidato à trombólise, nós toleramos um limite de 185 por 110 milímetros de Hg para a pressão arterial. Se ele não é candidato à trombólise, nós toleramos um limite ainda maior, de 220 por 120. Perfeito? Então, chega um paciente com AVC isquêmico. A pressão dele, como no caso que nós vimos, né, no segundo caso, estava 190 por 100. E aí, o que você faz? Imaginem que ele não é candidato à trombólise, não vai fazer trombolítico. Fez uma cirurgia grande faz 3 semanas. O que você vai fazer? Você vai manter. Não é para abaixar a pressão, a não ser que haja lesão de órgão-alvo, tá? Então, você pode tolerar índices de até 220 de sistólica, 120 de diastólica, para quem não é candidato à trombólise. Se o paciente é candidato à trombólise, aí você precisa ser um pouco mais agressivo. Não pode deixar uma pressão tão alta, porque se sangrar vai ser catastrófico. E também não pode deixar uma pressão tão baixa para aumentar a área de isquemia, porque aí você perde a área de penumbra, né? Então o alvo ali é de 185 por 110. Se a pressão chegar a 180 por 105, você já precisa verificar com mais afinco ainda, uma frequência ainda maior. Se era de 15 em 15 minutos, você vai de 5 em 5, tá? Na nossa prática clínica, o antihipertensivo de escolha é o nitroprussiato, pela disponibilidade nos hospitais. São poucos os lugares que você vai encontrar o metoprolol endovenoso. Mas foco aqui na questão da pressão arterial. Os candidatos à trombólise, 185 por 110. Os não candidatos, 220 por 120 de tolerância, tá bom? E, obviamente, você vai avaliar alguns dados clínicos, né? Como eu já mencionei, saturação tem que estar alta. Hoje em dia não é mais acima de 92, é acima de 95% de saturação. Eu preciso deixar o paciente afebril, porque a temperatura elevada, essa temperatura aumenta a chance de piora neurológica, ok? Nós já vimos os cuidados com relação à pressão arterial, monitorização cardíaca por 24 horas, né? Por conta do risco de arritmias, uma hidratação adequada, reavaliação frequente do nível de consciência. No geral, pessoal, nas primeiras 24 horas nós deixamos em dieta zero. O paciente não vai morrer por conta da dieta zero. Então você analisa, pondera o jejum. Por quê? O paciente pode vomitar, pode broncoaspirar, principalmente se ele tiver com um nível de consciência rebaixado. E naquele mesmo dia, fisioterapia, fono, pensando na reabilitação precoce. Tá ok? Então, esse é o suporte clínico que nós devemos dar ali no permeio, né? No tempo imediato à trombólise. Esse slide, ele também tem uma extrema importância no tratamento atual das terapias de reperfusão. Então, como eu mencionei a vocês, em até 4 horas e meia do início dos sintomas, nós fazemos a trombólise endovenosa. Nos centros maiores, quando existe a possibilidade de fazer a angiotomografia associadamente, esse tempo ele pode se expandir. E se a gente conseguir fazer a ressonância por perfusão / difusão, existe em pacientes selecionados a chance de utilizar trombectomia mecânica em até 24 horas de evolução dos sintomas. Então, basicamente, trombólise endovenosa para os pacientes com até 4 horas e meia de janela, tá?
Nos grandes centros, esse paciente, ele também, em caso de obstrução proximal, ele vai para a trombectomia mecânica. É o que nós chamamos de terapia combinada. Então, na Unifesp, por exemplo, é assim, na USP é assim, o paciente chega, ele tem janela para trombose endovenosa, faz a alteplase, já liga para a equipe de hemodinâmica, essa equipe vai para o hospital, né, e se ajeita, se arruma lá. Após a trombólise endovenosa, esse paciente é encaminhado para a hemodinâmica. Caso haja obstrução proximal, visto na angio-TC, ele é candidato à trombectomia mecânica. Perfeito? Nos casos entre 4 horas e meia e 6 horas de sintomas, se faz a angio-TC e, havendo obstrução proximal, trombectomia mecânica. Entre 6 e 16 horas, uma janela bem larga, bem grande, também o paciente ele faz a angiotomografia e, havendo obstrução proximal, dependendo da área de penumbra que se quer preservar, né, ele tem indicação também de trombectomia mecânica. Entre 16 e 24 horas, não é mais a angio-TC que é feita, é a ressonância magnética de crânio, perfusão barra difusão, porque aí você entra num conceito chamado de mismatch. O que é esse conceito de mismatch? Existe a avaliação do centro isquêmico e da área de penumbra ao redor desse centro isquêmico. Se a isquemia é pequena e a área de penumbra é grande, esse paciente entre 16 e 24 horas, ele é submetido à trombectomia mecânica. Entenderam? Se, por exemplo, o mismatch mostrar pela perfusão e pela difusão que a área de isquemia já está grande e a área de penumbra é pequena, aí o paciente não é candidato à trombectomia mecânica. O mesmo raciocínio se faz em relação ao wake-up stroke, ou seja, é o paciente que levanta com um quadro de AVC, com sintomas, ele não sabe quando começou. Esse paciente vai para ressonância magnética, submetido a perfusão, difusão. Lá ele tem a avaliação da área de isquemia e da área de penumbra. Se a área de isquemia for pequena e a área de penumbra grande, trombectomia mecânica. Se a área de isquemia for grande e a área de penumbra pequena, aí não é trombectomia mecânica. Pegaram, pessoal? Então é assim que se faz o raciocínio para as terapias de reperfusão. Até 4 horas e meia, trombólise endovenosa. Fez angio-TC, tem obstrução proximal, trombólise endovenosa, mais trombectomia mecânica. Entre 4 horas e meia e 6 horas, angio-TC. Dependendo da área de penumbra, trombectomia mecânica. Esse paciente é candidato a trombectomia mecânica. Entre 6 e 16 horas, angio-TC. Avalia-se a área de penumbra, trombectomia mecânica. Entre 16 e 24 horas, ressonância, para avaliar um mismatch. Vamos ver a perfusão, a difusão, verificar o centro isquêmico e a área de penumbra ao redor. Se a isquemia for pequena, área de penumbra grande, trombectomia mecânica. Se a isquemia for grande, área de penumbra pequena, não está indicada a trombectomia mecânica. Beleza? Então é assim que se pensa para janela estendida, para a trombectomia mecânica por janela estendida. Esse slide, pessoal, é para a gente lembrar de algumas complicações neurológicas pós-AVC, entre eles as crises epilépticas, e ali nós temos que ter a tranquilidade de não começar o anticonvulsivante na alta do paciente, tá bom? Apenas 40% dos pacientes pós-AVC é que vão desenvolver epilepsia. Tem estudos que mostram um número menor do que esse que eu estou mostrando a vocês. Então, só usem anticonvulsivantes em caso de crise propriamente dita pós-AVC.
O edema cerebral, que é uma causa importante do rebaixamento do nível de consciência, piora prognóstico, aumenta o número de mortes, né? E a transformação hemorrágica. Diante de um paciente que tem, nos dias de internação, uma piora do quadro neurológico, é importante você pedir uma nova tomografia, pensando principalmente num novo evento isquêmico ou num aumento do edema cerebral e até uma transformação hemorrágica num evento isquêmico anterior. Com relação à prevenção das complicações clínicas, importante, cabeceira elevada, evitar broncoaspiração, mudança periódica de decúbito a cada 2 horas para minimizar a chance de escaras, a mobilização até por conta da trombose venosa, né? Meias elásticas compressivas, então uma medida mecânica que minimiza a chance de trombose venosa profunda, mesmo heparina profilática, tá? Que a gente usa também no AVC isquêmico, e a instituição precoce da profilaxia secundária e reabilitação, tá? Começar precocemente a tratar hipertensão, diabetes, dislipidemia, fisioterapia, fonoaudiologia. Então, são alguns cuidados que nós precisamos ter diante de um paciente nesse permeio aí pós-AVC, tá bom? Depois, quando vocês tiverem um tempo um pouco maior, assistam o vídeo que está nesse link, mostra o caminho que deve ser percorrido diante de um quadro de AVC agudo. É bem interessante e vai servir depois da aula para vocês sedimentarem esse conhecimento. Tá bom, pessoal? Eu agradeço a atenção, espero que vocês tenham aproveitado, assistam quantas vezes quiserem. É extremamente importante vocês saírem daqui com esse conhecimento inicial, né? Com esse conhecimento sedimentado para poder atender com maestria as pessoas que vierem aos seus cuidados, tá bom? Um forte abraço e até a próxima aula.